Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Henrique Café, estou aqui em nosso canal TV Perfeito Louvor para mais um vídeo que com certeza abençoará a sua vida. Antes, deixe seu like, vamos lá, curta esse vídeo, deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos, pois para nós é muito importante que você esteja, que você interaja com a gente, né? Curtindo o vídeo, compartilhando, para que outras pessoas também sejam abençoadas pelas mensagens, pelas reflexões que a gente faz aqui em nosso canal. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link da última live antes deste vídeo, certo? Virão outras lives, mas a última antes da publicação deste vídeo, a gente fala sobre a comunicação no casamento. Então você que está namorando, já está aí prestes ao noivado, já está noivo, prestes ao casamento, é importante que você assista esta live que a gente fez. Tem mais de 1h40 falando sobre comunicação no casamento. Então, se você é interessado no assunto, o link da live vai estar na descrição deste vídeo, tá certo? A pastora Glaucia e eu, a gente comunica, a gente fala a respeito disso nesta live, a comunicação no casamento. Então, tá muito bom, o conteúdo da live é muito bom, é um estudo muito aprofundado, é importante que você assista, compartilhe também. Agora, eu estou gravando este vídeo também em agradecimento a Deus pelos nossos 10 mil inscritos aqui em nosso canal. Obrigado você que tem acompanhado o nosso trabalho ao longo destes anos. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua família. Você que ainda não conhece a Rádio Perfeito Louvor, também na descrição deste vídeo deixarei aí o link do nosso site, da Rádio Perfeito Louvor, também o link do aplicativo para o seu celular Android, como também para o seu iPhone, tá certo? Você que gosta de ouvir rádio, ouvir a palavra de Deus, oração, interagir com o locutor ao vivo, Rádio Perfeito Louvor com certeza é a melhor escolha para você, para sua família, tá certo? Agora, falando sobre o tema deste vídeo, olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Deixa eu só desligar o ar aqui, porque tá frio, viu? Eita, tá um pouquinho frio aqui. Agora sim, Romanos 12, versículo 1. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Pronto, vamos parar por aqui. Vamos falar parte por parte deste versículo. Aqui ele está fazendo um pedido, ele está usando a palavra rogo-lhes. O que significa, né? O que significa rogar? Vamos buscar a respeito disso, significado de rogar. Se você digitar aí no Google, né, o significado de rogar, você vai achar aí vários resultados. O primeiro resultado aqui que a gente encontra no Google diz o seguinte, ouça com atenção, é um verbo, né, rogar, verbo, pedir insistentemente e demonstrando humildade, suplicar. Aí ele coloca um exemplo aqui, ó, suplicar. Rogou que o desculpassem. Rogava pelo amigo doente. Rogava a Deus por um milagre. E assim vai, ele vai dando aqui vários exemplos. Então, quando a gente vê que Paulo rogando, ele está pedindo de forma insistente, né? O primeiro exemplo aqui descrevendo o significado de rogar é justamente esse, pedir insistentemente.
e demonstrando humildade. Então, aqui você vê Paulo dizendo, rogo-lhes, ou seja, peço a vocês de forma insistente e humildemente, pelas misericórdias de Deus. Olha só que interessante. Vamos fazer essa leitura com essa visão agora? Portanto, irmãos, peço a vocês insistentemente e humildemente, né? Peço a vocês insistentemente e humildemente, pelas misericórdias de Deus. O que ele está pedindo? Ele fala aqui, ó, que se ofereçam em sacrifício vivo. Agora, interessante que ele pede de forma insistente e humilde pelas misericórdias de Deus. Por que então ele faz esse pedido dessa forma e pelas misericórdias de Deus? Aí cabe uma reflexão. Tudo que nós temos da parte de Deus é por causa da misericórdia dele. Você acha que você merece alguma coisa de Deus? Eu, particularmente, não mereço nada. Eu acho que eu não mereço nada. Na verdade, eu não acho, eu tenho certeza que eu não mereço nada. Tanto é que o versículo 16 de João 3, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, o interessante que o versículo 17, ele diz o seguinte, né, de João 3, preste bastante atenção, olha só o que ele diz no versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha aí, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que isso significa? Que o mundo merecia ser condenado. E quando nós falamos aqui do mundo, nós estamos falando da humanidade, da sociedade, da humanidade. Então, nós merecíamos e merecemos, não é? A condenação quando nós não reconhecemos Cristo como nosso Salvador, porque por meio dele somos justificados e salvos, por meio de Jesus. Então, olha só que interessante. Vou ler novamente o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, o mundo necessita de salvação. Se o mundo não é salvo por Jesus, ele é condenado. Então, olha só que interessante. A gente pega este versículo aqui somente para dizer que Deus é amor. Sim, Deus é amor. E que ele não quer que o mundo seja condenado, que o mundo seja enviado ao inferno. Não, Deus é amor, quer que o mundo seja salvo. Sim, mas por que Deus quer que o mundo seja salvo? Por que o mundo precisa de salvação? Será que Deus é um ser tão injusto que o mundo já estava condenado, não é? Ao inferno, ao sofrimento eterno, sem o merecimento disso? Não, com certeza todos nós merecemos ser condenados, né? Estamos condenados ao sofrimento, ao inferno, se nós não reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Só é condenado e só precisa de salvação aquele que de fato está debaixo de uma condenação. Só merece ser salvo, só precisa ser salvo, só precisa ser salvo aquele que está debaixo de uma condenação. Então Deus enviou seu Filho para que aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas seja salvo por intermédio de Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. É o único. Não há outro que possa mediar, não são santos, não são pastores ou padres, somente somente Jesus pode ser o nosso mediador. Veja só que o que diz Paulo, né?
aqui em 1 Timóteo, é muito conhecido este versículo. 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Olha só agora a revelação. Vou ler de novo o versículo. Vou começar aqui de novo, olha só. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 2 pontos. O homem, Cristo Jesus. Aí o versículo 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ou seja, ele se entregou como resgate para aqueles que precisam de um resgate, de uma salvação. E somente ele pode nos salvar. Então, tendo dito isso, não podemos nos achar merecedores de qualquer coisa, porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos a salvação. Nós precisávamos de salvação. É diferente. Precisávamos de salvação. Precisávamos ser libertos. Precisávamos ser resgatados. E Deus nos resgatou por sua infinita misericórdia e graça, que é o favor imerecido. Graça. Algo que nós não merecemos. Veja só. Efésios, capítulo 2, versículo... Aqui, vamos pegar aqui o versículo 8. Olha só. Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aí o versículo 9. Não por obras. Não adianta você fazer obras e não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não adianta, você não será salvo pela sua bondade, pela sua bondade expressada em obras. Não. Você tem que fazer as obras, você deve ser bom, como também você deve crer em Jesus como seu Salvador, como aquele que te livrou da condenação eterna. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, olha só que revelação linda. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, se vamos fazer boas obras, essas obras devem ser feitas em Jesus, crendo em Jesus como nosso Salvador. Então, aqui fica claro que nós não somos salvos, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não é obra de vocês, é dom de Deus. Fica claro, então, que nós não somos salvos pelo nosso mérito, ou porque nós alcançamos um nível elevado de ser humano. Não, é por meio de Jesus Cristo, que salva a todos que o reconhecem como Salvador. Então, Paulo está rogando, pedindo insistentemente, agora voltando a Romanos capítulo 12, versículo 1, ele está pedindo insistentemente e com humildade, porque ele reconhece que ele também recebeu das misericórdias de Deus e vivia as misericórdias de Deus, que ofereçamos o nosso corpo, os nossos corpos, você se ofereça, que eu me ofereça, como sacrifício vivo. O que isso significa? Nos oferecer como sacrifício vivo. É muito interessante porque existem 2 campos de batalhas, né? A nossa mente, Satanás ataca a nossa mente
a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, tentando nos influenciar com pensamentos malignos. E claro, nós também batalhamos, né, este campo de batalha. A nossa mente tem também um campo de batalha no meio social, e as vontades carnais, tudo isso são batalhas que o ser humano enfrenta contra si mesmo, contra as suas próprias vontades carnais, contra pensamentos que o diabo tenta, não é, nos atingir com eles, contra o próprio diabo, não é, muitas das vezes usando, não é, pessoas, usando a mídia, usando seja o que for. O diabo, se está disponível a ele, ele usa para nos atacar. Então nós lutamos aí todos os dias nestes campos de batalhas. E para que nós tenhamos força para vencermos tudo isso, todo o nosso corpo deve ser oferecido a Deus. A nossa mente deve ser oferecida ao Senhor. As nossas mãos, tudo, se eu vou pegar aqui, por exemplo, você sabia que eu posso usar minha mão com controle de ar-condicionado, ligar ele, e posso pecar ao ligar este ar-condicionado? Mas como assim, pastor? Por exemplo, aqui ao meu lado tem uma pessoa na sala, aqui nessa sala, onde está este ar-condicionado. Eu sei que esta pessoa não pode ficar dentro de uma sala com ar-condicionado porque ela tem uma rinite, sinusite forte. Se ela entrar numa sala com ar-condicionado, ela vai sentir dor, vai passar mal, o rosto dela vai doer, vai sentir dor de cabeça. Aí, por maldade, tendo conhecimento disso, por maldade, eu pego o controle e falo, eu vou prejudicar esta pessoa. E ligo o ar-condicionado. Estou pecando. Por quê? Porque eu liguei este ar-condicionado com o objetivo de prejudicar alguém. Então é pecado. Então a minha mão, meu coração, minha mente, todo o meu corpo deve ser oferecido a Deus, não é? Isso porque é sacrifício. Porque o meu coração pode estar querendo pecar contra Deus e prejudicar o meu irmão. O que eu faço? Eu escolho não fazer isso. Então eu sacrifiquei a minha vontade. Não, calma aí. Eu não posso fazer isso. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Como é que eu vou prejudicar o meu próximo? Aqui do meu lado tem minha carteira, né? Tem minha carteira aqui. Tá aqui do lado. Essa carteira não é minha, é de uma pessoa que está aqui do meu lado. Eu pego a carteira, abro ela e vejo que tem o dinheiro aqui. A minha não tem, infelizmente. Hoje em dia não dá para andar com dinheiro dentro de carteira, só no banco e olhe lá às vezes também, né? Brincadeiras à parte. Então eu pego essa carteira, vejo ali uma nota de 100. Aí eu vou, nossa, deixou aqui, tem várias notas de 100 na verdade. Se eu pegar uma aqui, tem tantas, vai nem sentir falta. Eu pego uma. A pessoa coloca a carteira no mesmo lugar, coloquei lá do outro lado, coloca aqui no mesmo lugar, fechadinha, como se ninguém nunca mexeu nela, nunca tivesse mexido nela. Aí o meu irmão pega a carteira e vê que o dinheiro dele sumiu, né? Fala, ué, onde que eu perdi o dinheiro? E aí aquela pessoa é prejudicada por mim, que não sacrifiquei ali o desejo da carne de pegar esse dinheiro. E eu estou dando exemplos aqui como esses, mas existem outras coisas muito mais simples. Você, por exemplo, que acontece muito, este exemplo a gente sempre vai dar e nunca vai parar de dar, porque acontece muito. O filho atende o telefone da sua casa, o seu filho, o seu marido, qualquer pessoa que esteja ali diz, olha, fulano do banco tal para cobrar essa dívida, cobrando dívida. E você diz, fala que eu não estou. Está mentindo. Você está sim, mas você está mentindo dizendo que não está. Então, todo o nosso corpo, todo o nosso ser deve ser sacrificado. Ou seja, as nossas vontades carnais devem ser sacrificadas para então praticarmos as vontades do Senhor e não pecarmos contra Ele.
O salmista dizia, está escrito aqui na palavra, guardei a palavra do Senhor em meu coração para não pecar contra ele. É justamente isso. Nós guardamos a palavra de Deus e sacrificamos as nossas vontades todos os dias para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí é interessante que ele faz esse pedido nos fazendo refletir a respeito, não é, das misericórdias de Deus, colocando isso, não é, pontuando isso, para que pudéssemos ser confrontados com esta verdade de que nós não merecíamos ser salvos, nós não merecemos nada de Deus, nós precisamos ser salvos. Necessitamos de salvação, necessitamos de Deus, não que mereçamos, mas necessitamos. Não é? E aí ele pontua isso para que sejamos confrontados com esta verdade e de fato, né, ofereçamos os nossos corpos como sacrifício a Deus e esse sacrifício seja feito de uma forma até mesmo em gratidão ao Senhor. Por quê? Porque você vai refletir a respeito de sua vida, de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou agora na posição de justificado pelo sangue de Jesus. Aí você vai dizer, como é que eu vou negar a minha vida a Deus se Ele deu seu Filho para que eu pudesse ser salvo? Não é? Aí então ele coloca como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que isso significa? Que cultuar a Deus não é somente... Tirar até o fone aqui para ficar mais à vontade. Tirar o fone de novo, que eu coloquei aqui para terminar de ver o versículo. Cultuar a Deus não significa somente ir nos dias de culto em sua congregação. É uma cerimônia de louvor e adoração a Deus, não é? E nós devemos ir aos cultos, não podemos fazer como muitos, como escreve o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde ele diz, não faça como muitos que estão deixando de congregar. Então não deve ser uma prática do cristão o abandono da congregação. Nós devemos congregar para que possamos crescer com os irmãos na fé, no conhecimento de Deus. E aí o culto não é somente ir às cerimônias de louvor e adoração ao Senhor, aos domingos ou às quartas-feiras, não é? Não. Cultuar a Deus é do momento em que você acorda, em que você vai ter que sacrificar a sua vontade, até o momento em que você vai dormir novamente. Então, o seu culto ele dura o dia inteiro. E aí, este culto, como está sendo? Está sendo um culto de sacrifício santo e agradável? Ou seja, é um culto santo e agradável ao Senhor? Será que Ele está recebendo esta sua adoração? Eu sou músico. Então, eu pego, por exemplo, o violão para montar ali o dó, para fazer um dó, eu faço ali uma junção de unificações de notas ali, né? Então, eu pego ali, por exemplo, tem a posição da mão no violão, então eu faço uma combinação ali de notas que sai a melodia ali do dó, e aí quando eu quero tocar música, eu coloco o dó, faço ali o campo harmônico de dó e vou fazendo a música, né? E, sei lá, dó, sol, fá maior, dó, sol maior, fá maior, aí vou intercalando ali, né, lá menor e vai fazendo a música. E disso sai uma melodia de uma música e se não for agradável, o que a gente faz? A gente para de tocar essa música, ou então a gente desliga o rádio, o som que está tocando essa música, ou a gente troca a música. Não, essa música não está agradável. A mesma coisa em relação à nossa vida a Deus. Será que as notas, a melodia que você está produzindo ao Senhor durante o seu dia,
não é? É agradável a Ele ou é desagradável? Quando nós estamos no culto em nossa igreja, a gente se preocupa em oferecer a Deus um culto bem organizado, uma liturgia organizada, um culto ali que tem o louvor, tem a oração, tem a palavra, e aí a gente repreende os irmãos que conversam no meio do culto, a gente repreende os irmãos que ficam andando pela igreja durante o culto, e aí a gente diz, olha, se você veio para a igreja, você veio adorar a Deus, como é que você vai oferecer um culto ao Senhor, onde há conversa, onde há pessoas transitando pela igreja? A gente fala assim, não é? Agora, se o seu dia deve ser um culto racional a Ele, deve ser um culto santo, deve ser um culto agradável, como é que durante o seu dia você mente? Como é que durante o seu dia você rouba, você engana, você deixa de pagar os seus credores, você deixa de orar pelo seu irmão, deixa de ajudar o seu próximo? Tudo isso você faz dentro do culto oferecido ao Senhor, que é o seu dia. Você acha que Deus vai receber este culto? Ou você acha que o culto que Deus recebe é só o da igreja, quando nós fazemos uma cerimônia com louvores, orações e ministração da palavra? Não, meu irmão, o seu dia, presta atenção aqui, ó, no pastor Henrique, o nosso dia é um culto a Deus. Agora, este culto está louvando ao Senhor ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro ser. Porque quando você desagrada a Deus e faz a sua vontade carnal, a vontade de Satanás, você está agradando a Satanás. Jesus mesmo repreendeu, repreendeu aquele povo que estava conversando com ele, em que a história é relatada em João capítulo 8, dizendo, olha, vocês não estão agradando a Deus de jeito nenhum, vocês estão agradando o pai de vocês, o diabo, que é o pai da mentira. Então, irmãos, não vamos nos enganar, o nosso dia deve ser um culto a Deus. A Deus. Você, como servo do Senhor, não pode deixar que o seu dia, né, deixe de louvar a Deus para louvar a Satanás. Aí você vai falar, não, pastor, eu não sou perfeito. Alguma hora do meu dia eu vou deslizar. Com certeza, isso é fato, isso é verdade. Eu não posso dizer aqui que somos perfeitos e que nunca vamos errar, e que é possível sim oferecer um culto a Deus, tratando-se do nosso dia sem nenhum erro, tudo perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Alguma hora a gente vai falar mais alto e vai, não é, chatear um irmão sem querer. Alguma hora a gente vai dar uma resposta em que a pessoa vai ficar um pouco chateada e não foi a nossa intenção. Alguma hora a gente vai cometer algum deslize, mas os deslizes intencionais, os pecados intencionais, por exemplo, quando você diz para o seu filho, a sua esposa, o seu marido dizer ao credor que está te ligando, dizer que você não está em casa, quando você fala para ele dizer que você não está em casa, é um pecado que você poderia ter pensado, não, calma aí, eu estou em casa, eu vou atender, eu estou devendo, então eu tenho que atender e assumir a minha dívida e resolver esse negócio. Mas não, você pensa, calma aí, eu posso me livrar, então como é que eu posso me livrar? Dizendo que eu não estou em casa. Percebe? Isso você pode evitar, você pensou, você analisou, você planejou e aí executou a mentira, o pecado. Então, existem coisas que a gente pode sim evitar, evitar em não pecar e não desagradar a Deus. O que eu concluo com esta reflexão? Ofereça o seu dia ao Senhor. Não permita que o seu dia seja um culto a Satanás, mas que seja um culto a Deus. A gente acha que só adoram a Satanás, não é? Aqueles que se declaram satanistas. Os satanistas são os adoradores de Satanás. Mas fica claro aqui, ó, vamos ler para encerrarmos aqui o nosso vídeo. Já ficou um pouco longo, mas espero que você tenha, que Deus tenha falado com você neste vídeo. Vamos ler João, capítulo 8,
versículo 44. Olha só, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus está falando aqui com pessoas que diziam que pertenciam a Deus. Ele não está falando com pessoas que se declaravam adoradores de Satanás. Não. Pessoas que se identificavam como adoradores de Deus. Pessoas que se identificavam como pessoas que obedeciam a Deus. Ele diz isso, ó, João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Percebe? Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Mas eu quero que você preste atenção na primeira parte do versículo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ou seja, Jesus colocou aquelas pessoas que achavam que pertenciam a Deus e tinham Deus como pai, ele classificou aquelas pessoas como filhos de Satanás, pessoas que pertenciam a Satanás e buscavam satisfazer o desejo dele. Entendeu? É interessante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode achar que está adorando a Deus, está fazendo a vontade do Senhor, e a gente está fazendo o quê? A vontade de Satanás. É sério, né, irmãos? É sério, né? Agora, ó, para você se convencer do que eu estou falando, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar para o versículo 41. João 8, versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí continua o versículo, né? Protestaram eles. 2 pontos, abre aspas. Nós não somos filhos ilegítimos. Aí continuam. O único pai que temos é Deus. Aí, ouça, né, a resposta de Jesus no versículo 42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Aí ele continua fazendo aí todo um sermão e chega até o versículo 44 que a gente leu. Vocês pertencem ao pai de vocês e realizam o desejo deles. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então, a gente vê aqui que eram pessoas que diziam que eram filhos de Deus, mas pertenciam a Satanás. Por quê? Porque estavam realizando o desejo de Satanás. E nós temos que tomar este cuidado de não nos enganarmos, né? Tem gente que está se enganando aí todo dia. Vai ao culto, domingo, quarta-feira, se tem culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a semana toda ele está lá. Mas acha que é só isso. Acha que é só ir lá, sentar no banco ou tocar um instrumento ou fazer uma ministração e pronto, acabou. Não, meus irmãos. Todo o nosso dia, toda a nossa vida deve agradar a Deus. Repito, vai haver momentos em que nós falharemos, mas não podem ser pecados intencionais, coisas que a gente faz porque a gente quer fazer, e não por causa de um deslize, por causa de uma imperfeição que nós temos, porque nós somos imperfeitos, não é? Nós somos imperfeitos, mas devemos fazer de tudo para agradarmos a Deus. Que o Senhor te abençoe, espero que esta reflexão tenha tocado profundamente o seu coração. Um abraço,
E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Peço novamente, se inscreva você que não é inscrito, ative as notificações do vídeo, dê o like e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.